Olá, gente! E aí, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, tá? Sei que vocês estão aí numa pegada massa de estudo e a gente vai continuar, vai dar continuidade a esses estudos. E hoje vamos conhecer mais um gênero textual, tá? Só que esse gênero é um pouquinho mais complexo, porém eu sei que vocês dão conta, até porque em relação ao intuito desse gênero textual e em relação a algumas características, a gente já até trabalhou, né, no momento de justificar, de argumentar sobre alguma coisa, que é um dos focos desse gênero textual, tá? Então, o que é o texto de divulgação científica? O nome já diz tudo, né? Divulgação, divulgar uma pesquisa, divulgar informação científica. Professora, a gente vai virar cientista agora? É o que eu sempre falo. Se você pesquisa, se você corre atrás, se você busca, se você colhe informação, você é um pesquisador e todo pesquisador é um cientista, tá? Você pode ser um cientista na área de linguística, na área das exatas, você pode ser um cientista na área da saúde, do meio ambiente, entendeu? Então, se você pesquisa, colhe dados, colhe informações para basear o seu ponto de vista, você é um cientista, você é um pesquisador nato. Tá? Então vamos entender aqui um pouquinho das características desse texto e como a gente pode produzi-lo, ok? Então vamos lá. O texto de divulgação científica é um tipo de texto expositivo e argumentativo mais elaborado. Então, o que significa esses termos expositivo e argumentativo? Expositivo, já diz, né? Já está aí na cara, expõe. Então expõe um ponto de vista, expõe a sua tese. Tese é um ponto de vista sobre determinado assunto, sobre determinado tema. Você cria uma tese e aí, a partir daquela tese, você vai desenvolver o seu texto, certo? Então, texto expositivo porque expõe um ponto de vista. E argumentativo é porque nós utilizamos justificativas para defender a minha tese, tá? A tese que eu expus, o ponto de vista que eu expus, certo? Então, texto expositivo porque expõe um ponto de vista e argumentativo porque utiliza justificativas, argumentações para defender essa tese, certo? Por isso que o texto de divulgação científica é expositivo e argumentativo. Por quê? Porque expõe uma tese e a pessoa que produziu o texto vai justificar aquela tese, em defesa daquela tese, certo? São produzidos mediante pesquisas, aprofundamentos teóricos e resultados de investigações sobre determinado tema. Foi o que eu falei, né? Mais cedo, anteriormente. Você precisa, para você produzir um texto de divulgação científica, você precisa buscar, precisa pesquisar, você precisa colher dados. Por quê? É um texto que é um gênero, gente, que vai ser utilizado como fonte também para outras pessoas. Então, as pessoas vão utilizar esse texto também como base, porque vão confiar na veracidade das informações, no que você colocou, mas elas só confiam se você apresentar dados, se você apresentar teóricos que também estão de acordo com a sua ideia, tá? Então é por isso que a gente precisa fazer essa pesquisa, esse levantamento antes da produção. Possuem a finalidade principal de popularizar a ciência, ou seja, difundir o conhecimento científico, transmitindo assim diversas informações de valor indiscutível. Como assim, professora? É o seguinte, para que você torne uma ideia pública, você precisa ter esse querer, né? Você precisa querer fazer com que algo que antes era restrito seja conhecido por todos. Agora tem um detalhe sobre isso. Você precisa entender o seguinte: quando você produz um texto de divulgação científica para um grupo em específico, você vai utilizar uma determinada linguagem, uma linguagem adequada àquele grupo, uma linguagem que aquele grupo conhece, aquele grupo entende, mas que eu, que sou leiga no assunto, não entenderia, tá? Agora, se você quer difundir aquela informação, popularizar, para que as pessoas tenham acesso ao conhecimento, então você precisa adequar a linguagem, utilizar expressões, sim, científicas, porém expressões que de fácil entendimento, tá? Porque se eu sou leiga no assunto, eu não vou entender uma expressão que só pessoas do meio da pesquisa específica, né, de uma área específica, compreendem. Então eu preciso adequar a linguagem. Deu para entender?
Se você vai produzir um texto para um grupo geral, para a população, para popularizar aquele tema, aquela ideia, então usa uma linguagem simples, clara, objetiva, para que as pessoas possam entender. Se você vai produzir para um grupo específico, um grupo que faz parte dos estudos, um grupo que é da área, aí sim você pode usar os termos mais complexos do mundo. Sendo da área, tá tudo certo, ok? São apresentados com uma linguagem clara, objetiva e impessoal. Tá? Como assim, pessoal, professora? Destituído de marcas pessoais como verbos na terceira pessoa. No caso assim, gente, você, numa produção de texto como essa, você não pode utilizar a primeira pessoa. Eu acho, eu acredito que o estudo sobre tal coisa. Não pode, tá? Você precisa ser impessoal. Porque um texto de divulgação científica é um texto argumentativo. Então, não tem por que você utilizar a primeira pessoa. Os verbos têm que estar na terceira pessoa. Acredita-se que o estudo, as pesquisas sobre determinado assunto são imprescindíveis para tal coisa, entendeu? Então, linguagem pessoal, clara e objetiva. De acordo com as normas da língua. Por esse motivo, são evitadas expressões populares, a linguagem coloquial, gírias e figuras de linguagem como a redundância e a ambiguidade. Então, gente, como eu falei, a linguagem tem que ser objetiva, tem que ser clara, tem que ser direta. Nada de gírias, porque gíria faz parte da linguagem coloquial. Figuras de linguagem também, a depender do contexto da situação. Então, evita. Se é um texto de divulgação científica, tem que ser o mais impessoal possível, tem que ser claro e objetivo. Pronto. Linguagem simples, gente. Nada de expressão também muito difícil. De qualquer forma, em qualquer tipo de texto, em qualquer gênero textual, se você coloca uma expressão muito difícil e muitas expressões difíceis, termos difíceis, as pessoas se cansam. Elas vão se cansar, entendeu? Então elas não vão ler. Que texto chato, quanta palavra difícil, quanta expressão difícil. Para que o texto seja bom, gente, não precisa ter palavras difíceis, não. Porque muitas vezes as pessoas utilizam as palavras difíceis e nem sabem ao certo o que significam. Então, é melhor você utilizar uma linguagem simples, mas você sabendo o que significa, do que palavras difíceis e você na dúvida aí do seu significado, certo? É notório a presença de termos técnicos da área, essenciais da linguagem científica e ainda verbos predominantemente no presente do indicativo. Foi aquilo que eu disse, você utiliza termos técnicos, só que de uma forma mais simples, não utilize termos que somente o grupo da área de estudo sabe. Não, utilize termos técnicos, mas que as pessoas consigam entender, consigam compreender, que as pessoas saibam o que significa, certo? Verbos no modo indicativo, como falado, e no presente. As características desse tipo de texto, desse gênero textual. Eles são escritos por pesquisadores e especialistas no assunto, dedicados ao ramo da pesquisa por meio de métodos científicos. Quais são esses métodos científicos? Coleta de dados, resumos de teóricos, busca dados, informações de teóricos renomados na área. Então, isso é método científico, tá? É aquele método, o estudo de caso. Professor, o que é estudo de caso? Você vai analisar um determinado caso. E aí, a partir da análise daquele caso, você consegue colher dados que colaborarão para a produção do seu texto. Então, isso é método científico, método de pesquisa, de pesquisador. Esses textos possuem uma função primordial para o desenvolvimento da sociedade, posto que são divulgados conhecimentos diversos baseados em experimentos, estudos de casos, dentre outros. Foi o que eu acabei de dizer. Então, por que eles são importantes, gente, professora, para a sociedade? Texto é importante, sabe por quê? Em toda a área. Porque são a partir desses textos, a partir do texto de divulgação científica, é que as informações são difundidas, é que as informações chegam para a gente, chegam para os grupos de pesquisas, através do texto de divulgação científica. Então, são extremamente importantes para o desenvolvimento da sociedade de modo geral, tá? Em qualquer área. Gente, cientista, vamos colocar na cabeça, pesquisador não é apenas aquele que trabalha num laboratório, estudando a saúde, a biologia de algum ser, não. Pesquisador é aquele que pesquisa, em qualquer área. Professora, então quer dizer que na área da mecânica tem? Com certeza, gente. Como é que vocês acham que se chegou à estrutura de um automóvel? Foi através de pesquisas, de
ações, de erros, de coleta de dados, pesquisadores, tá? Então todos nós somos pesquisadores quando nos colocamos a isso. Os suportes mais utilizados para divulgação desse tipo de textos são as revistas e jornais científicos, livros, plataformas de divulgação científica, televisão, internet. Então, todos os meios que vocês imaginarem aí, nós podemos divulgar os textos de divulgação científica. Você pode expô-los até na sua rede social. Eu sigo pessoas que produzem um texto, um artigo, né? E ali expõe nas revistas específicas sobre o assunto, expõe em jornais escritos. Então, assim, tem uma gama de meios, de recursos para que você possa expor o seu texto de divulgação científica, tá? Então, é justamente por isso que ele é tão importante, porque ele chega onde ele quer. Ele chega, ele é acessível, ok? A estrutura. Gente, a estrutura é uma estrutura que a gente conhece, todo mundo conhece essa estrutura, tá? Só que ela tem um objetivo específico, tá certo? Então, de modo geral, qual é a estrutura do texto de divulgação científica? Introdução, desenvolvimento, conclusão. Não é início, meio e fim, viu? Pelo amor de Deus, tira isso da cabeça, isso não existe. É introdução, desenvolvimento, conclusão. Cada uma dessas partes tem uma função e a gente vai entender agora rapidinho, para que assim, de uma forma bem leve, bem simples, qual é a função de cada uma dessas partes. Então, introdução. É a parte, gente, que vai apresentar a sua tese, tá? É na introdução, o primeiro parágrafo do seu texto, que você apresenta a sua tese. O que é a tese mesmo? Ponto de vista, tá? Você também pode já apresentar aí os argumentos que você utilizará, as justificativas para a defesa daquela tese. Mas a introdução serve para isso. Já apresenta o seu ponto de vista, apresenta o assunto, o ponto de vista, tá? E de uma forma bem sucinta. Nada de um parágrafo muito extenso, não precisa, porque você vai desenvolver ao longo do texto. O desenvolvimento, chamado também de antítese. Nessa parte serão abordados todos os conceitos e possíveis autores e referências utilizados. Ou seja, gente, é no desenvolvimento que você vai justificar a sua tese. A tese foi apresentada lá na introdução e o desenvolvimento você vai justificar essa tese. Aí você justifica como? Você vai citar autores, né? Você vai citar dados estatísticos, citar dados de pesquisa, tudo para comprovar a sua tese. Possui forte presença de argumentação, como presença de comparações, citações de autores, dados estatísticos. E a conclusão, nada mais do que um resumo do que foi apresentado. Você vai retomar tudo o que foi dito durante o seu texto, né? No decorrer da produção do seu texto. A conclusão serve para amarrar, para finalizar. Apenas resumindo. Isso quando se trata do texto de divulgação científica. Certo? Então, introdução, apresenta a sua tese. Se você quiser, já apresenta os argumentos, mas não ainda desenvolve. Só se você quiser. O desenvolvimento. Você vai desenvolver, óbvio, você vai justificar a sua tese por meio de dados, de autores, de citações, tudo para que a sua tese tenha baseamento teórico, seja fundamentada teoricamente. E isso lhe dá credibilidade, tá? Quando você utiliza dados estatísticos, quando você utiliza citações de pesquisadores renomados na área que você está pesquisando, isso faz com que a sua pesquisa, a sua produção de texto também se torne mais uma fonte de pesquisa, tá? Porque vai se tornar também fundamentada. Pô, é verdade, ó. Vai ter veracidade, tá? Vai ser verdade, vai ter verdade naquilo que você está escrevendo. Porque outras pessoas também renomadas concordam com aquilo, indiretamente. E a conclusão apenas retoma tudo que você disse anteriormente. Você vai amarrar o seu texto, vai finalizar seu texto, resumindo, né? Fazendo apanhado do que você produziu durante ele. Ok? Aqui, gente, é um exemplo, tá? Eu vou ler esse exemplo para vocês de um texto de divulgação científica e vocês vão entender que, na verdade, não tem bicho de 7 cabeças nenhum. É um texto como qualquer outro que você vai expor um ponto de vista sobre um determinado assunto, tá? Esse texto fala sobre hábitos saudáveis e eu vou ler aqui rapidinho para vocês.
Vamos deixar o corpo tirar aquela soneca, descansando um pouco daquela vida dura e falar um pouco sobre o sono. Seja qual for seu gênero, dorminhoco ou sempre ligado, o recado é o mesmo. Não basta ter uma alimentação saudável e fazer exercícios físicos. Dormir também é fundamental para a saúde do corpo e da mente. A falta de sono ou sono mal dormido faz tanto estrago que a lista parece não ter fim. Não dormir ou dormir mal provoca irritação, cansaço, mau humor, falta de concentração e de memória, além de alterar o metabolismo, prejudicando a digestão. Problemas como com o sono podem até interferir no desempenho na escola. O sono é tão importante que a toda hora cientistas estão realizando testes para estudar seus mecanismos e efeitos. E, às vezes, uma pesquisa realizada de um outro lado do mundo pode modificar totalmente sua rotina. Observem que aqui, ó, a Pro colocou reticências, porque é um trecho, tá? Esse texto foi tirado do site Canal Kids, Saúde e Hábitos. Se vocês quiserem ter acesso a ele, pode ir lá nessa fonte, tá? Então, vocês entenderam? Linguagem simples, explicando que você precisa dormir, porque dormir faz bem. Eu não durmo bem, gente, faz muito tempo, viu? Então, eu vi que o negócio tá sério, porque faz muitos anos que eu não durmo bem. Então, a dica é, durma bem. Entenderam como funciona? Apresentou, jogou aqui os pontos que são importantes, ligados à ideia de dormir bem, né? E quem faz e como você pode fundamentar, que ele citou aqui. Aqui, como eu disse, é um trecho. Vocês podem pesquisar esse texto e outros também de divulgação científica para que vocês tenham acesso, ok? No livro de vocês tem uma interpretação a respeito dele, vocês também podem ir lá, ok? Leiam, entendam, busquem outros textos de divulgação, outros exemplos, para que você assim tenha acesso e domine melhor esse gênero, ok? A gente vai produzir um massa e a gente vai expor esse texto, certo? Beijo no coração e até a nossa próxima e última aula. Beijão!